3454. Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Estamos sempre aqui para apresentar a você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou no nosso programa, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @Construção em Alta. Acompanhem também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão e estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado Juliano de Castro, do grupo Castro, composto por Castro, Assessoria Contábil e Gestão Empresarial. Castro Business Office e MEI agora, isso? Isso mesmo. Então, Juliano, seja bem-vindo. E nos conte um pouquinho quem é o Juliano, como é que tu entrou nesse ramo de contábeis. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer a gente poder estar aí de alguma forma hoje se apresentando, de alguma forma, aproveitando o canal de comunicação de vocês. E a intenção é ver se a gente consegue hoje contribuir aí com um pouco de conhecimento, do que a gente atua já há 23 anos. E vou contar um pouquinho da minha história para a gente poder aí estar embasando as informações. Eu atuo na contabilidade desde 2000, quando eu resolvi ingressar nessa profissão. Tenho uma formação acadêmica bastante extensa, continua, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Nunca para, E sempre busquei agregar conhecimento em outras áreas, além da contabilidade, para que a gente pudesse estar de alguma forma contribuindo para os empresários, nossos clientes, principalmente, porque o nosso objetivo é entregar para o nosso empresário, para o nosso cliente, condições de prosperar, de crescer, porque eu costumo dizer sempre, quem comanda o nosso país, são os empresários, embora sejamos aí administrados, por um corpo político, mas quem realmente comanda, quem dá as cartas, é o meio empresarial. E a forma que a gente teve de contribuir foi buscando conhecimento, se atualizando sempre, que é fundamental, e a partir daí distribuir esse conhecimento. Até porque, Juliana, é tudo conectado? Tudo, exatamente tudo conectado. Eu tenho uma formação acadêmica que eu comecei em 2000, na verdade até foi um pouco desconexo da contabilidade. Me formei em técnico contábil em 99. Em 2000 eu acabei iniciando o bacharel em administração de empresas. Depois formei em economia. Depois formei em ciências contábeis. E a partir daí foram vários MBAs. Então eu vou lê-los, porque
Decorar todos os nomes não é fácil, né? Então, eu sou pós-graduado em gestão de projetos com ênfase em finanças empresariais, pós-graduado em controladoria e auditoria tributária, em perícia e auditoria trabalhista, recuperação judicial de empresas, MBA em holding, pós-graduado em benefícios e prática previdenciária. São alguns dos nossos conhecimentos aí que a gente buscou aí agregar à profissão contábil, porque eu atuo como contador, né? E a partir daí a gente conseguiu desenvolver ideias, né, e negócios distintos. Todos se conversam, né? As 3 empresas se conversam. A Castro Assessoria Empresarial, a Assessoria Contábil Empresarial, o MEI Agora e a Castro Business Office são 3 empresas do grupo, todas elas voltadas para o meio empresarial, porém em segmentos diferentes. O segmento de MEI foi uma forma que a gente buscou de atender esse empresário, de atender esse público. De que maneira? Né? Como é que a gente pode contribuir para a sociedade? Nós buscamos uma tecnologia, né, e desenvolvemos um aplicativo, né, que chama-se MEI Agora. É um aplicativo que é um contador na palma da mão. Né? Então, a partir das informações que o usuário MEI ou que o empresário MEI lança nesse aplicativo, ele vai tendo ali todas as informações momentâneas, no ato, sobre infrações a regras do MEI, possibilidades, como ele está se comportando desde a sua gestão diária, onde vai se dando somatório diariamente, vai se fazendo somatório mensal, e esse somatório mensal ele vai formando o histórico do empresário MEI dentro do aplicativo no decorrer do exercício do ano. Até porque quando ele evoluir, ele vai precisar dessas informações. Exatamente. Então, o que o aplicativo traz? Ele traz, principalmente, qual é o objetivo principal do nosso aplicativo MEI? É evitar que o empresário MEI seja excluído do segmento ou do enquadramento através de todas aquelas regras que poucos sabem, poucos se atêm, né? Regras de excesso de faturamento, regras de excesso de compra, regras de quinais ambíguos e assim por diante. Então o aplicativo ele traz, por isso que a gente trata ele como contador na palma da mão. O próprio empresário, o próprio MEI, informa todo, ele vai gerando as informações no aplicativo. E o próprio aplicativo, né, vai dando a ele o caminho. Ele não precisa isso. Que a coisa fique certinha. Exatamente, ele não precisa aguardar lá período de maio do ano seguinte para fazer uma avaliação, para procurar um contador, né? Claro. Para fazer uma avaliação, qual é a sua situação. Então ele consegue prevenir, o objetivo principal é prevenir infrações. Certo. Esse é o objetivo principal. Então esse é o aplicativo que a gente tem trabalhado justamente para atender esse público. Por quê? É uma demanda que ela de alguma forma consome tempo da nossa estrutura física, né? Ou consumia, né? E a gente procurou, por ser algo menos burocrático, mais simples, a gente conseguiu digitalizar isso. Então a gente conseguiu dar esse atendimento com qualidade também. E a Castro Assessoria Contábil e Gestão Empresarial é um escritório de contabilidade, né? Onde que a gente atende aí todo o público empresário, em todos os segmentos. Nós não temos, a gente não desde quando eu constituí o escritório, o meu objetivo ele nunca foi direcionar um segmento, se tornar especialista em um segmento. Meu objetivo sempre foi se tornar especialista do cliente. Porque às vezes o cliente ele é multiplataforma, né? Sim, o cliente atua no segmento de indústria, atua no segmento de transporte, atua no segmento tecnológico, atua no segmento de serviço. O que a gente procura? O que a gente procurou com isso? Ser especialista no cliente. E aí a gente vai proporcionando condições para que o cliente possa evoluir ou em novos negócios, em novos segmentos, né? Ou no segmento que ele atua, a gente pulveriza, né? A gente presta, a gente entrega a nossa assessoria para que o cliente possa crescer ou num único segmento, com filiais, né? Com sucursais e assim por diante, ou então investindo em novos segmentos, em novas áreas. Complementares. Exato. A maioria dos casos sempre um é complementar do outro. Já está no meio, já está no negócio. Exatamente. E aí a gente atende todo o público e a gente atende, né? Que isso é o que mais nos impressiona, né?
a gente acaba atendendo o Brasil inteiro. Né? A gente tem cliente hoje espalhado em 17 estados do país. Temos clientes também em países do Mercosul. Nosso cliente ele quer abrir uma empresa, quer explorar o mercado externo, lá a gente está constituindo a empresa para o nosso cliente. Como a gente tem clientes hoje na Bolívia, já constituímos empresa no Uruguai, já constituímos empresa no Paraguai. Ponto físico, Juliano, hoje aonde é que vocês estão instalados? Hoje nós estamos na Avenida Rio Branco, Tá. Aqui em Garibaldi. aqui em Garibaldi. Fisicamente estamos aí, mas estamos espalhados. Muito legal. Maravilha. Falando um pouquinho da parte, uma parte bem simples, eu acredito, para esse currículo, né? Mas que muita gente tem dúvidas e até isso foi um dos motivos para aproximar o Juliano para hoje aqui. E inicia-se o processo de declaração de imposto de renda. Muito próximo. E isso é algo que na cabeça das pessoas, eu não sei se ainda está bem difundida a informação, se está bem tranquila das pessoas entenderem e saberem como fazer, até porque tem a possibilidade de fazer a pessoa fazer ou entrar em contato com o escritório contábil para ser feito. O quão é importante para quem não faz isso, Juliano, para te deixar a pessoa, vamos dizer assim, preocupada em querer saber se precisa ou se é melhor fazer ou não? Bom, a declaração de pessoa física é sempre um dilema, né? Eu faço, peço para o meu vizinho fazer, falo com um colaborador da empresa fazer e assim por diante, né? A declaração de pessoa física ela é fundamental. Se dá muito pouco valor, né? Público em geral, se dá muito pouco valor para isso. E o que mais me espanta é que todo mundo tem medo. Eu tenho medo. A principal pergunta que eu recebo quando alguém não entrega a declaração de pessoa física eu tenho que pagar imposto? A declaração de pessoa física ela não ela se criou um preconceito. Na verdade, ela é uma troca de informações entre a Receita e o contribuinte. Uma declaração bem elaborada, você não está sujeito a tributar ou a pagar imposto de renda, que é a frase mais comum. É o medo. Não. Eu nunca entreguei a declaração de pessoa física e 20 anos depois, com 40 anos de idade, 20 anos depois de envolvimento econômico, eu tenho lá um patrimônio acumulado e eu nunca precisei entregar a declaração de pessoa física e agora do nada eu preciso entregar. Isso não é um problema, gente. Você tem um histórico de 20 anos. Né? Se você procurar um bom profissional, obviamente, um contador, a gente sempre orienta, né? Ele vai te orientar. Todo o histórico, ele está galgado em alguma informação. Certo. Né? E aí a gente pode compilar essas informações no longo do tempo e trazer a valor presente. A gente pode, inclusive, retroagir isso a 5 anos, dar um histórico, né? 5 anos para trás, para que a gente possa dar qualidade para o momento que, por algum motivo, você passou a ser ou a estar obrigado a entregar a declaração de pessoa física. Então, existe um preconceito muito grande, onde, na verdade, não precisa disso. O que se precisa é confiar no bom profissional, primeiro procurar um bom profissional, confiar a ele as informações, porque a gente tem um pouco de dificuldade, né? De falar o que está tudo aí. Exatamente. Então a gente tem bastante dificuldade de tirar muitas vezes a informação do cliente, né? Para que a gente possa estar dando para ele condições, né? É algo importante até para o nosso ouvinte. Um dos motivos da gente falar da declaração de imposto de renda é a questão da próprio financiamento e compra do imóvel, aquisição, venda. Então tem muitas coisas que ficam atreladas à declaração. Então, para a pessoa conseguir um rendimento maior, um financiamento com maior valor, ela precisa estar com uma declaração de imposto de renda muitas vezes bem feitinha, bem preenchida, sem erros, né, como tu comentaste agora, e com toda a informação, que isso vai facilitar para ela numa compra, ela vai facilitar numa venda. A gente vai falar um pouquinho sobre a venda, que existe algo chamado ganho de capital, né, Juliano, eu gostaria que tu falasse também um pouquinho disso, que também deve ser uma dor que bate lá. Sim, todos os anos a gente tem isso. A gente não pode... em 2007 nós tivemos a inserção do sistema eletrônico no Brasil. E eu tive o privilégio de acompanhar isso desde o início. Já tinha uma experiência na contabilidade, né? Ele foi tratado como sistema SPED, né? Que era a digitalização
da Receita como um todo, né? Dos sistemas fiscalizatórios, tanto municipal, estadual e federal. Iniciou-se com o federal, depois avançou com o estadual, e o municipal hoje já está a passos largos, né? Então, desde 2007, gente, nós temos muitas informações que elas são momentâneas, né? Tem muita coisa que a gente não consegue mais fugir, escapar, esconder, né? E uma dessas que vem no nosso pleito principal da conversa hoje, até ela é bem recente, tá? Se não estou enganado, 2017, os cartórios e registros, que era quem faltava ainda, né, para fechar o ciclo da informação, eles passaram a estar obrigados a também entregar uma declaração, né, que as imobiliárias, as construtoras, né, as incorporadoras passaram a estar obrigadas, que é a famosa DIMOC. Então aí tem a informação de todo mundo, quem compra, quem vende, quem aluga, por quanto que vendeu, por quanto que comprou, qual é o valor histórico que estava lá no registro de imóveis. Então essas informações elas estão extremamente ligadas hoje, interligadas, né? Então não tem muito o que esconder. E a grande dificuldade, até nós vamos concentrar um tempo interessante aqui, porque se fala muito superficial sobre esse assunto. Só que tem muita coisa que tu pode ter qualidade no resultado tributário, de uma compra, de uma venda de um bem, porque se trata muito superficialmente. Só que é algo que é muito... Se você pesquisar de novo, contratar um bom profissional, ele vai buscar histórico e vai te trazer informação atual. Como você pode proceder? Porque o que é o ganho de capital, ele é o resultado, ou a resultante, o valor resultante de uma venda, né, diminuído o valor histórico de compra. Essa é a grande dificuldade. Mas qual é o meu valor histórico de compra? Você compra um imóvel há 30 anos, 40 anos atrás, ou 20 anos atrás, só que nesse imóvel você vem desenvolvendo nele uma série de benfeitorias. Até para manter. Até para manter. Qual que é o grande problema? Pouco se atém a isso. Pouco sabe que uma benfeitoria, uma ampliação, uma reforma, ela pode ser reconhecida isso. Eu faço bastante reformas, né? E essa é sempre uma dúvida dos meus clientes. Já vai declarar tudo, né? Porque tu comprou um apartamento por 300, tu tá investindo ali, sei lá, 200 mil, é um ganho, né? Exatamente. Tu tá valorizando o imóvel, né? O que a gente tem que cuidar que tipo de reforma, que tipo de investimento. Benfeitoria é diferente de móveis. Benfeitoria é diferente ali de investimento em estético. Benfeitoria é uma coisa, já é uma ampliação, uma pintura, uma parede. A parte mais bruta, isso, uma reforma assim, estrutural, dá pra gente dizer assim, né? Uhum. Isso pode ser reconhecido, lógico, tem todo um processo burocrático. Porque, primeiro, via de regra, tu não pode fazer nenhuma reforma sem ter ali um alvará de construção, um alvará de reforma, desculpa. Tem que ter um engenheiro, tem que ter uma planta, tem que ter todo um prospecto que deve ser seguido. Com essas informações e com a finalização da obra, e aí sim, com todos vamos dizer assim, os documentos fiscais comprobatórios que tu fez esse investimento, você pode reconhecer isso no imóvel através de uma averbação no cartório. Mas Juliano, por exemplo, eu comprei um apartamento. Um apartamento é difícil tu fazer uma ampliação, né? Mas o que colocar ali dentro? Vai trocar um revestimento, vai colocar iluminação, isso entra. Vai fazer gesso, aí tu só declara com nota, digamos. Exatamente. Assim, Exatamente. Então, a benfeitoria, ela precisa ser reconhecida. Esse é o grande Ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer e ela tem que ser reconhecida, inclusive, em cartório. Você vai ter que averbar. É o mesmo que você comprar um terreno e construir uma casa. Você não averba uma casa naquele terreno? Exato. Você está dando valorização para aquele imóvel, terreno. E assim, eu vou ampliar com uma garagem. Você vai reconhecer, praticar o que os municípios, simplesmente repetir o que os municípios praticam no quesito cobrança de IPTU. Eles pegam qualquer construção que você tenha, qualquer processo de telhado, qualquer processo de cobertura, eles estão lá aplicando a regra, estão calculando, é a famosa valorização do imóvel. É a mesma coisa que o contribuinte pode fazer. Lógico, tem o processo burocrático, tem todos os trâmites legais que tem que ser feito. Tem uma despesa em cartório, vai ter. Você vai ter que fazer uma averbação, vai ter que recolher ali
o custo de TPI, que é o custo da averbação. Né? Tem toda essa despesa. Tem. Mas qual é o grande problema, gente? Essa conta, ela vem. Eu costumo sempre dizer o seguinte, tá? Não adianta passar de pai para filho para neto. Um dia alguém vai pagar essa conta. Não tem o que fazer, gente. Até o que a gente vê muito no setor imobiliário, Juliano, é a pessoa comprar e transferir por um valor menor. Pelo valor declarado. E aí o que acontece? Beleza, quem está vendendo não paga. Mas quem está comprando vai pagar essa tá conta um dia. pagando. Exato, tá. Ele pode até não pagar agora, mas um dia ele vai pagar essa Quando conta. ele vai querer vender, aí vai ficar sempre no mesmo valor. Ou ele, né? ou o filho, ou o neto. Alguém vai pagar Só essa que daí conta. ele já, sem querer, ele tá se auto-penando aí, né? Ele está se autopenalizando, ele está se autotributando. Né? Exato, Ele ele vai ter que pagar a Ele diferença. está fazendo um favor, né? Primeiro que, né, vamos aqui ser corretos, né? Isso não é legal. Né? É uma infração tributária. Sim. Né? A gente precisa deixar claro aqui, principalmente porque a gente está falando, isso é o que vai ficar gravado, né? Sim. Não é algo legal. Mas o ganho de capital, todo mundo tem um conceito, sabemos que o conceito de ganho de capital é o lucro que você tem na venda de um imóvel, né? O que você obtém na venda de um imóvel, que é a diferença lá do valor da venda pelo valor de aquisição, o valor histórico. A alíquota que todo mundo fala, a alíquota de ganho de capital é 15% sobre essa resultante. Mas o ganho de capital, ele possui 4 alíquotas. Ele possui uma tabela progressiva. Nós temos a alíquota de 15, 17, 20 e 22,5%. Então são alíquotas, lógico, são de valores um pouco mais, eu tenho a tabela aqui, são valores bastante expressivos. Até 5 milhões é 15, depois a gente vai de 5 a 10 milhões é 17, de 10 milhões a 30 é 20 e a partir de 30 milhões 22,5. Então isso é importante a gente saber porque todo mundo trata que o ganho de capital é aqueles 15%. Só que aí vem um outro detalhe, quando eu falei inicialmente da declaração de pessoa física, daquele medo histórico de ter que apresentar a declaração, o mesmo é o ganho de capital. Sim. Poucos sabem que nós temos 3 situações que nós temos isenção na tributação do imposto de renda ou do IR sobre ganho de capital. Nós temos 3 formas. Lógico, raramente tem aí, você tem valores de até R$35 mil, que é uma primeira faixa de isenção. Então, o que você vender ou o que você tiver aí de resultante até esse valor, abaixo de 35 mil, você é isento, né, de tributação de ganho de capital. Mas nós temos outras possibilidades. Aqui a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente trata sobre esse assunto, porque gera bastante dúvida. Às vezes a gente, ou conversando com um cliente no escritório, a gente tem até dúvida de como proceder. Claro, o que a gente Temos fala uma aqui, situação, né, Juliano? O que a gente fala aqui é algo geral, né? É geral. Não se encaixa para muita gente e se encaixa para outros. Né? A ideia é que a gente levar uma informação e gerar dúvida. Isso. Tem que e aí a avaliar, pessoa né? tem que ir atrás e verificar Exatamente. se encaixa em algum ou não. Temos outras 2 situações de isenção. Né? Temos a situação que aqui a gente tem que ter cuidado se é um único imóvel. Eu estou vendendo o meu único imóvel. Quando a gente fala de único imóvel, é único, é só um. Estou vendendo o meu único imóvel e a venda não superou ou não ultrapassou os R$440 mil. O que isso me traz? Me traz a isenção de imposto de renda no quesito ganho de capital. Então, se o meu valor histórico lá de quando eu comprei ele era de 30 mil, eu estou vendendo por 440, os 440 mil eu estou isento de tributação. Eu não pago absolutamente nada, ainda que o valor histórico era 30 e o valor de venda é 440. Por ser único. Por ser único e limitado a 440 mil. Esse valor eu posso aplicar no que eu quiser. Posso pegar esses 440 mil e comprar um automóvel. Certo. Não tem problema nenhum. Reconhecer lá na minha declaração de pessoa física um automóvel de 440 mil, sei lá, um caminhonete, enfim. E nós temos uma outra situação, que essa gera bastante confusão, que é, independente do valor, agora esqueçamos os 440 mil, por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, comprei um terreno por 10 mil, esse terreno supervalorizou. Até tem um exemplo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, saiu agora esses dias, se vocês acompanharam, talvez vocês desse mercado, os herdeiros venderam um terreno na Barra da Tijuca, que estava lá há mais de 70 anos, venderam por 330 milhões de reais, né? Um terreno um pouco mais de 30 mil metros quadrados. E aí houve até uma indignação, porque eles pagaram R$1 milhão de imposto de renda. Por quê? De novo, existem leis, regras que podem ser aplicadas, só que como não é comum, ninguém procura.
né? Sim. Ou muitas vezes as pessoas acabam pagando tributação porque não buscam informação, não buscam um profissional adequado. Sim, daqui a pouco as pessoas nem investem por medo de ter que pagar tributação. Exatamente. O que ocorre com uma venda de imóvel? Depois eu vou explicar o porquê esse pessoal que vendeu por 330 milhões não tributou. É só uma fala bem rápida. Mas voltando ao nosso exemplo aqui, qualquer valor que eu vender um imóvel, se o meu valor histórico é de 30 mil, eu vender ele por 3 milhões de reais, e se eu aplicar o mínimo de 80% desses 3 milhões, que é o resultante da minha venda, em um outro imóvel residencial, vendi um imóvel residencial, e apliquei um novo imóvel residencial até 80%, ou no mínimo 80% desse valor, no exemplo que eu trouxe, 2 milhões e 400, eu estou isento da tributação do imposto de renda do ganho de capital. Os 600, nesse exemplo que eu trouxe, que é o que excede, posso aplicar em outra coisa, em carro e tudo mais, que eu não vou sofrer tributação também. O valor ele é considerado a diferença da venda e da compra, digamos, não o valor total. Histórico, a gente usa o termo valor Sim. histórico, né? O valor que tem lá declarado no registro de imóveis, o valor que você tem na matrícula. A diferença para o preço de venda, você pode vender por qualquer valor, desde que você reaplique ele em outro imóvel residencial. Detalhe, temos que ter bastante cuidado aqui, em até 180 dias. Sim, tem que ser uma compra rápida. Essa reaplicação, ela tem que se dar em até 180 dias. E aí vem uma outra dúvida. Sou muito questionado. Ô Castro, mas eu estou comprando um imóvel na planta. Aí a gente vai lá para o direito das coisas, no Código Civil. O que ele trata? Ele vai diferenciar o que é posse e o que é propriedade. Em que momento se dá a propriedade do imóvel? No reconhecimento do registro em cartório. Você vai reconhecer em 180 dias um imóvel na planta? Não vai. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa esse tipo de informação. Quando o cliente escuta isso, opa, então quer dizer que eu posso vender minha casa, que eu tenho lá o valor histórico de 200 mil reais, posso vender lá por 2 milhões e meio, porque valorizou, e posso comprar uma cobertura na planta e daqui a 4 anos. Não pode. Sim. Você vai ser tributado. Sim. Né? Então tem que ter muito cuidado quando a gente passa esse tipo de informação. Então, basicamente, são essas três situações que você pode estar isento do imposto de renda sobre o ganho de capital. O exemplo que eu trouxe lá do pessoal do Rio de Janeiro, tem outras duas situações que é muito importante e que é muito comum aqui na nossa região, né? O que é muito comum na nossa região? Poucos sabem, né? Que imóveis adquiridos até 1969, que você for vender for vender hoje, imóveis que você adquiriu em 1969 ou até 31 de dezembro de 1969, é isento de tributação, que foi o que aconteceu com o pessoal lá da Barra do Tijuca. Por causa do prazo. Por causa do comprado ano. antes. E aí tem um outro histórico, de 69 a 88, também tem uma tabela progressiva, que inclusive eu tenho a tabela progressiva aqui, pega a atual alíquota, você vai olhar para aquele exemplo que eu dei antes, das alíquotas de 15, 17, 20 e 22,5, você vai ver onde que se encaixa de acordo com o valor do teu imóvel. Vai definir a tua alíquota, geralmente é 15%, e são imóveis que você adquiriu entre 70 e 88, ditarás para frente, de 88 para trás, né? De 88, 87, assim por diante, 5%, você vai reduzindo os 15% da alíquota, até chegar a 70, que é zero. Entendeu? Aliás, 69 que é zero. Ou seja, em 1970, se tu adquiriu o imóvel em 1970, você vai ter um percentual muito baixo, que é pouco mais de 1%. Então, a gente tem que observar o bem. Qual é o bem? É muito comum na nossa região familiares, né, que tem lá imóveis históricos, principalmente imóveis rural, né, que tem esses históricos de ser bem antigos. Né? Sou muito questionado também sobre isso, pessoal. Mas eu tenho, Castro, uma terra no interior, quando vem com a dúvida de único imóvel, né? Eu tenho uma terra no interior, mas eu tenho só um imóvel aqui na cidade. Mas eu não encontro aquela terra. Você tem mais de um imóvel. Sim. Reconhecido. Então, independente se é uma área rural, ainda que essa área rural seja a famosa terra nua, ou uma gleba, ou uma participação em condomínio, se você tem reconhecido em registro de imóveis, desconfigura o único imóvel.
já perde o benefício, né? Então tem que ter bastante cuidado nesse sentido aí. Também sou questionado, isso vale para o pessoal do interior, principalmente, vai lá vender uma área no interior e tem essa condição de tributação ou não do imposto de renda. Mas é matéria no interior, é a mesma coisa que uma casa na cidade? Sim, é a mesma coisa, a regra é a mesma. A regra é imóvel, propriedade. Aquilo que você tem de propriedade declarada em cartório e apresentada ou não em declaração de pessoa física, você está sujeito à tributação do imposto de renda, ou o cálculo do ganho de capital e a posterior tributação. Então, Juliano, não tem como fugir. O papo tá bom, vamos fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Vamos lá. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento a Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Lembrando, quem estiver nos acompanhando, quiser saber mais tudo que já passou por aqui, quem já participou e acompanhar um pouquinho de tudo que já foi falado, siga nas redes sociais, @Construção em Alta. Juliano, vamos de volta agora. Hoje o nosso convidado é o Juliano de Castro, do Grupo Castro. Juliano, nós estávamos falando um pouquinho sobre ganho de capital e sobre a questão de passar imóveis de uma pessoa para outra dentro da família, sucessão. Uhum. E aí muito se fala sobre holding, né? Para quem não conhece, quem está nos ouvindo, como é que funciona, o que é, qual é isso, como funcionaria para quem quer ter? Dá uma palhinha aí para nós. Bom, holding, a gente atua muito no Castro Business Office, que é a nossa empresa que a gente tem tanto aqui em Garibaldi, a gente tem em São Paulo, nós temos a filial lá em São Paulo. Então é um mercado que a gente atua já aí desde 2017, temos bastante experiência nesse segmento. E é algo que está muito em voga hoje, principalmente nas redes sociais, você lê muito sobre isso, vê muitos vídeos sobre isso, tem muita gente tentando vender esse produto, né? Acabou se tornando produto, só que a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Eu gosto muito de salientar isso. Holding é uma empresa, é uma sociedade, e ela tem alguns requisitos que são muito importantes, ou pré-requisitos que são muito importantes, certo? Na evolução histórica, as holdings, inicialmente, apenas algumas empresas poderiam, ou alguns empresários tinham poder, tanto aquisitivo quanto necessidade de se constituir holding. A partir da evolução da legislação e também da entrada do Brasil em uma série de conselhos e de legislações internacionais, a gente foi se adaptando e ela acabou se gerando uma condição de acesso mais simplificada, né, onde muitos empresários hoje podem ter acesso a esse segmento de holding. Empresários e famílias. Por quê? Holding, ela vem do inglês controlar, né? É algo que controla. Então você pode ter uma holding, uma sociedade holding controladora de outras sociedades, controladora de participações, de partes em outras empresas, né? Um CPF, um empresário, ele pode ter uma sociedade que vai controlar participações que ele tem em vários negócios. Também pode controlar empresas que ele tem da família. Só que tem se utilizado muito para se controlar patrimônio, né? E a partir desse controle de patrimônio, centralizá-los, os patrimônios das famílias,
né, ou patrimônio das sociedades, e executar a partir do instrumento de sociedade jurídica a sucessão patrimonial, a sucessão hereditária, muitas vezes. Então a gente tem trabalhado muito com isso, é algo muito interessante, é muito pertinente, tem trazido uma série de redução, principalmente de custos tributários, ao que envolve, ao que tange o segmento de sucessão hereditária. Por quê? Tem se utilizado muitos planejamentos societários de holding, através de sociedades holdings, para se evitar inventário. Então tem se executado muito esse procedimento. De que forma? Há uma constituição de uma sociedade, essa sociedade ela é proveniente, o capital social dela, a partir de imóveis que estejam de propriedade no CPF dos sócios, a qual farão parte dessa sociedade. A maioria das vezes o patriarca e a matriarca. Eles acabam constituindo essa sociedade holding e a partir daí destinam para o capital social os imóveis que lá estão declarados. Que aí começam os detalhes das vantagens tributárias. Você tem os imóveis declarados, vimos falando anteriormente lá na declaração de pessoa física, valor de face, valor de aquisição, valor histórico. Então você vai transferir aquele imóvel na acepção da palavra não onerosa para uma sociedade holding, né, pelo valor histórico, e a partir do momento que essa sociedade está constituída, você ou inclui através de uma alteração contratual ou ainda na própria Constituição os herdeiros, e esses herdeiros eles podem ser qualquer um dos herdeiros, respeitando o direito de família ou não, porque eu estou fazendo isso em vida, porque aqui a gente está envolvendo três, eu costumo usar a expressão que a gente envolve três legislações distintas. Nós estamos envolvendo a legislação societária, estamos envolvendo o Código Civil, né, e estamos envolvendo o direito de família. Então a gente compila essas três legislações numa sociedade jurídica, numa personalidade jurídica, e a partir daí a gente vai clausulando esses contratos sociais de holding, com as suas cláusulas pertinentes, obviamente, e criando condições para que seja aí, de uma forma menos onerosa, né, transferido esse patrimônio para os herdeiros. De que forma? Constituída a sociedade, todo o patrimônio está lá dentro. No momento da constituição ou mais tarde, no momento em que o empresário ou que o patriarca, a matriarca resolverem destinar esse patrimônio para os herdeiros ou para os sócios que neste caso serão sócios deles da sociedade, né? No momento que eles resolveram fazer essa sucessão, a gente pode executar o que a gente chama de adiantamento legítimo em contrato social de sociedade. Seria o famoso testamento, né? A gente estaria executando dentro do contrato de sociedade. E esse adiantamento legítimo ele pode ser executado de várias formas. O que é mais comum e o que eu sempre oriento nos nossos projetos de sucessão, é executar o adiantamento legítimo com cláusulas de usufruto vitalício, com cláusulas de reversão desse usufruto, porque nada mais é de que uma doação das cotas, porque a partir do momento que eu incluo os imóveis no quadro societário, eles deixam de ser imóveis. Naquele momento, eles passam a ser uma soma de valores de patrimônio, e esses valores de patrimônio são transformados em cotas. E todo mundo que está dentro dessa sociedade tem direitos iguais? Pode. Não, aí por isso que a gente faz aquela compilação do direito de família. O que a gente procura? Procura sempre respeitar o direito de família. O que é o direito de família? É a famosa doação daquilo que é meu direito em vida de doar para os meus herdeiros. Porque tem o direito do cônjuge, caso exista o cônjuge, né, que é garantido por lei. Então o cônjuge tem o seu direito, tem aqueles seus 50%. Os filhos possuem direito aos outros 50%. Os herdeiros, aí a gente vai classificar lá herdeiros naturais, não naturais, aquela coisa toda. A gente vai fazer esse estudo, vai fazer esse planejamento e aí a gente vai estar executando esse adiantamento legítimo de acordo com o quê? Com o patriarca e a matriarca ali resolve fazer. E qual é a segurança que a gente tem nesse procedimento? Ou quais são os benefícios que nós temos nesse procedimento? Principal, ou os principais benefícios. Redução tributária. Por que redução tributária? Ainda que há uma discussão, um tema no STF aí, que é bastante recorrente, quem atua nesse mercado sabe o que eu estou dizendo, o STF definiu de maneira um pouco equivocada, ao meu ver, né,
guardadas as proporções de conhecimento e capacidade, através de um caso especificamente, deu um tratamento de maneira arbitrária a qualquer caso de transferência de patrimônio, onde que transferência de patrimônio de forma não onerosa para a constituição de capital social é imune da tributação de TBI. Porque você vai transferir a propriedade do imóvel, você paga o TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Via de regra, composição de capital social é imune da tributação. Então está gerando um pouco de discussão isso, mas já está se voltando atrás, o próprio STF já reconheceu em algumas decisões, e aos poucos as coisas estão se reorganizando de novo nesse segmento. Então você não paga ITBI para transferir esse patrimônio para a holding. Qual é outra vantagem que você tem nesse momento? Você tem a vantagem de evitar o inventário. O que o inventário traz geralmente nas famílias? Desgaste emocional, Briga, quer dizer. desentendimentos, uma série de situações. E o custo. O que acontece? Eu já participei de muitos casos de inventário no escritório que, infelizmente, o patriarca e a matriarca se preocuparam em constituir capital, mas não capital rentável, não capital gerador de receita. E aí o patriarca e a matriarca, de alguma forma, deixaram esse patrimônio não gerava receita, e o imbróglio se formou. Os herdeiros não tiveram aí condições amigáveis, de definir o patrimônio, e se gerou um imbróglio judicial. Então, essa é a grande dificuldade. Tiveram que se desfazer de patrimônio, enfim, buscar uma série de situações. O que a holding traz? Ela permite você evitar tudo isso. Você pode deixar isso tudo pronto, deixa tudo pronto em vida, com cláusulas de usufruto. Você usa desse patrimônio, inclusive dos frutos do patrimônio. Às vezes você tem imóvel alocado, enfim, tem uma série de situações que você pode estar observando no processo todo. E executa isso, deixa tudo pronto no momento que partir. E um outro detalhe que a gente trabalha muito em holding, o que facilita? A gente sempre trabalha com a ideia da ordem natural das coisas, onde os pais vão antes dos filhos. Mas pode acontecer o contrário. E você tem um processo de holding executado, você tem um aditamento legítimo já executado em contrato social, já reconhecido, já executado a doação das cotas. E o infortúnio pode acontecer. Está previsto a reversão dessa doação. Então você pode reverter esse processo de doação, retorna para o quadro societário da empresa. Lógico que é um processo que teria que se estender um pouco mais para explicar, mas não é definitivo, diferentemente de uma doação num testamento. Lá é definitivo, e na holding não é. Dentro de vamos pensar assim, eu sou uma pessoa, estou em casa lá, eu tenho uma casa, eu tenho um aluguel, eu tenho uma casa só. Existe um patrimônio mínimo para iniciar uma holding ou não? Tendo 2 imóveis já começa, tendo ou daqui a pouco tendo, vamos dizer assim, eu planto, eu tenho áreas no interior, eu faço essa holding, não faço? Como é que é isso? Eu sou muito questionado a esse respeito. Eu procuro sempre, eu sigo 2 linhas de raciocínio sempre. Primeira, se a gente pode entregar uma solução para o cliente, a gente vai entregar a solução. Se a solução é uma holding, a gente vai entregar. Então não depende do valor, depende da necessidade do cliente. Se a holding passa a ser um estudo. Se a holding passa a ser a estruturação do projeto passa a ser interessante para o cliente, vai ser uma solução para ele, a gente vai executar o projeto para ele. Então depende do valor. E aí tem uma outra linha de raciocínio que se criou uma mentalidade nesses processos, que holding é pensando na sucessão. E aí quando a gente fala em sucessão, a gente sempre pensa nos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para nós. Mas por que nós, público jovem, já não constituímos uma holding com 25 anos, com 22 anos, com 23 anos, e nós já vamos colocando nosso patrimônio lá dentro para o dia que nós tivermos filhos? Já está executando, esse processo já está pronto. Só vai incluindo os filhos. O caminho é o contrário, o caminho é o inverso, aliás. Tem o patrimônio dentro da holding e com 35, 40 anos, hoje nós estamos com um processo um pouquinho diferente, os casais estão tendo filhos um pouco mais tardiamente. Primeiro se tem patrimônio, depois se tem os filhos. Aí depois que o filho nasceu, aí você inclui o filho, ainda com
pode ser menor de idade, ele pode ser assistido, pode ser representado pelos pais, né? No quadro societário e na eventualidade da falta do pai e da mãe, já está tudo certo. Né? Tá, Por que mas a gente isso tem não precisa... pode ser questionado depois? Por exemplo, morreu o pai, morreu a mãe e tal. Tem dois, três filhos. Não é questionável, digamos. Não concordo. Assim, não executando, não necessariamente, quando eu sigo essa segunda linha de raciocínio de constituir sociedades ainda quando o casal é novo e já incluir o patrimônio adquirido dentro dessa sociedade, porque a gente não podemos esquecer que além do processo, nós estamos tratando aqui do processo sucessório, só que holding ela traz muito mais vantagens. Ela traz ali cláusulas de incomunicabilidade, ela traz cláusulas de impenhorabilidade. Muitas vezes nós temos patrimônios suscetíveis a alguma falha no processo de uma empresa. Eu sou um empresário, eu estou no risco todos os dias. Estou no risco trabalhista, estou no risco tributário, estou no risco de um colaborador de alguma forma cometer algum ato ali não desejável e a gente sofreu alguma penalização. Então, principalmente o empresário, ele tem uma série de riscos. E uma holding ela tem também o aspecto de proteção desse patrimônio. Então a gente tem uma série de possibilidades que uma holding pode trazer. Mas respondendo a tua pergunta, não necessariamente a discussão ela pode ocorrer se você não desenvolver um projeto ou um planejamento sucessório adequado com as normas jurídicas. Aí pode todo mundo no isso, processo. se tu não cuidar da questão da família. Exatamente. E nós temos um detalhe muito importante aí, tá? Não podemos esquecer que todos os membros familiares serão sócios da sociedade. Exato. Então, se eles têm algo a discordar, é na assinatura do contrato social. Sim, Depois que tu assinou, do jeito certo. depois que você assinou o contrato social, via de regra, você aceitou aquelas regras. Sim. Você vai discutir o que depois? Não, eu assinei o contrato porque eu fui obrigado pelo meu pai. Será? Eu assinei o contrato porque a minha irmã me coagiu. Não, né? Minha mãe ia me bater. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Pode, tá? Pode gerar problema lá. Pode gerar, claro, sim. Claro, mas aí, muito menor, tu minimiza riscos, né? Tu consegue deixar isso muito mais qualificado aí diante da vontade do patriarca e da matriarca. Fica muito mais tranquilo. Um ponto importante, Juliano, que a gente comentou, até a gente comentou no intervalo aí, que todas as coisas que a gente está falando aqui, elas são muito técnicas, Exatamente. né? E elas se aplicam para alguns e não se aplicam para outros. É algo que tem que ser analisado individualmente. A pessoa, eu acredito que seja assim, né? A pessoa vai lá, senta na frente do Juliano e diz, tenho isso, quero saber o que dá para fazer. Não existe receita de bolo, gente. Não existe. Primeiro, holding, tá? Nós temos literaturas que tratam, né? De modelos diferentes de holding. Nós temos 7 modelos de holding, né? Que são as holdings controladoras, holding de administração, holding patrimonial, holding familiar, holding rural, holding misto, holding imobiliário. Então são modelos, mas isso é literatura. A legislação brasileira trata apenas de um único CNAE e holding é holding. Ponto. Por que existem literaturas que dão esse tratamento? Porque por características de família, características de imóveis, características de segmento, características de empresário. Então, dependendo da modalidade do empresário que senta na tua frente ou do cliente que senta na tua frente, você vai nortear ele a um desses modelos de holding ou mais de um modelo de holding. Ou nenhum modelo de holding. Ou também nenhum modelo de holding. De novo, a gente precisa entregar uma solução. Não podemos esquecer, holding é uma empresa. Uma empresa tem custos mensais, sim, manutenção, tem obrigações sucessórias, tem uma série de situações. Então, por isso que ela tem que ser uma solução e ela não pode ser um problema. Sim, claro, aqui a gente está falando possibilidades, né? Possibilidades. Mas aí não adianta, ouviu aqui hold, então agora eu quero fazer uma hold, né? Tem que sentar e estudar, cada caso é um caso. Se quiser fazer uma holding, vai lá, né, Juliana? Se quiser fazer uma holding, vai no endereço já. Isso aí. Só procurar a gente nas redes sociais que vai encontrar. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Mas são assuntos que, meu Deus, 3 horas do programa, né? Muita coisa.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, então. Quero agradecer, Juliano, por ter aceitado o nosso convite e trazer um pouquinho de informação e conhecimento para todos os nossos ouvintes. E por aceitar, né? Para quem quer entrar em contato com o Juliano, quem quer falar, conhecer, visitar, aonde está a empresa de vocês ou o contato. Perfeito. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que a gente possa ter enriquecido um pouco aí os nossos ouvintes e telespectadores aí do Face. E a gente está à disposição para esclarecimentos não só do que nós tratamos hoje aqui, mas de toda e qualquer outra informação. A gente está aí na Avenida Rio Branco, né, 578, sala 101, 101. E o telefone de contato é o 54 984 23 16 71. Esse telefone 54 984 23 16 71. Esse é o telefone que vai tratar diretamente comigo no trabalho, né? É onde a gente vai ter uma linha de contato de direto contato. Lembrando, se quiserem acompanhar tudo o que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta, ou pelo @William Pilati e também @Giovana Fachinelli. Estamos também no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça-feira, das 19 às 20 horas, mais um Construção em Alta. Semana que vem nós vamos estar então com o William Vieira de Bento, então corretor, e o Marcelo da Ticiane Empreendimentos. Tenham todos uma ótima semana e até terça-feira que vem. Boa noite.